Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa aqui nos estúdios Renderizando. Esse estúdio que entrega qualidade de som e vídeo para você, como você está aqui, né, conferindo nesse momento. E caso você tenha um projeto aí, caso você queira tirar da gaveta do seu projeto audiovisual, produções audiovisuais estão aí sob contratação aqui no estúdio Renderizando. Você pode aí seguir o @ lá Renderizando Estúdios para você conseguir também mandar um direct lá, pegar um orçamento para podcast, vídeo aula, de repente gravação de conteúdo que você faça também. Até clipe de música já foi gravado aqui, como sabe aqui o nosso querido aí Ademir Júnior, não é isso mesmo? Produções e produções. Também vou deixar ali a recomendação antes da gente abrir a câmera para mostrar o nosso convidado ilustre de hoje, para lhe convidar aí a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo onde quer que você esteja assistindo. Esses botões fazem com que o conteúdo chegue mais longe. Então lembra sempre aí, dedo no like, comentar alguma coisa para a gente conhecer e compartilhar também. Apoia-se, com R$ 5 você manter a gente funcionando. Tudo aqui é muito caro de produzir e você pode ajudar a gente aí sendo nosso padrinho ou madrinha com R$ 5 no Apoia-se, na descrição também, beleza? Tem 2 links aí, Amazon e Mercado Livre, comprando por lá, entra um percentual pra gente sem mudar nada no teu carrinho. Então não muda nada pra você e ajuda a gente financeiramente, o que é muito importante, beleza? Agora, abrindo a câmera, estamos com quem aqui? Felipe Calcá. Mande seu salve aos cultureses. Fala galera, tudo certo? Me chamo Felipe Calcá, sou artista visual, macumbeiro, cruzador de história e pesquisador de cultura popular. A ideia é a gente trocar uma ideia nesse universo aí, falar um pouco dessas andanças e como é que a gente prepara o trabalho para acontecer. A gente se esbarrou há algum tempo atrás aí, alguns aninhos, né? E lá em São Gonçalo, ali perto desse UBI, numa ativação social muito interessante que rolou ali naquele evento. Você já estava ali, a gente fez um podcast até para o evento, lá conversamos sobre o início da época, você levou os tambores, falou Sim. das histórias dos tambores, que era uma coisa assim, cara, é incrível você ver o significado do tambor, um instrumento que pra gente que é leigo, a gente acha bonito, acha interessante, sabe a força que tem, mas não sabe a história e o poder que tá ali incutido nele, né? E antes da gente falar nisso, desse Felipe, a gente vai, como você ainda não está aqui, o rosto ainda não está amplamente dentro do nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouquinho da sua origem, né? E aqui você pode voltar no tempo, pode falar de onde você jogava bola, onde você ralou o joelho, quais os locais por onde você passou. Não precisa nem falar da arte se não quiser. Fala um pouquinho das tuas origens aí. Gonçalenses, não? Como é que era? Gonçalense, nascido em São Gonçalo, ali na região da Zé Garoto, numa antiga maternidade que tinha ali, que já nem existe mais. Cara, eu cresci ali na Parada 40, fazia um movimento pendular. Eu morava na Parada 40, tinha familiares no Gradim e na Coruja. Meu avô morava na Coruja, então eu brincava muito na rua de onde eu morava, uma rua de paralelepípedo, uma rua muito agradável assim na infância, né? E também na Coruja lá, e aí com muitas problemáticas sociais e nos anos 90, né? Cresci nos anos 90. E aí a gente tava nesse contraste o tempo todo, né? Lá e cá, lá e cá. Então, isso também já desde a infância já dava uma amplitude de visão das coisas, porque quando eu brincava na rua com os meus vizinhos ali, onde eu cresci, é uma realidade que se dava ali. E onde meu avô morava já tinha uma outra realidade que se dava, e eu no meio das duas coisas cresci ali jogando bola com todo mundo. Jogava bola, jogava taco? Cara, taco eu joguei bem pouco, cara. Não foi uma coisa que rolava muito, não. A gente gostava muito de pique-esconde lá, cara. A minha rua era uma rua muito comunitária. Os vizinhos todos, antigamente, né, botava cadeirinha na calçada, aquelas coisas. Então as senhorinhas geral se conheciam, né? Então quando a gente ia brincar de pique-esconde, a gente pulava mesmo o muro dos outros e se escondia na casa dos outros. Então era um grande labirinto a rua, assim, né? Pra criança era sensacional, né? Pô, impossível de achar alguém nesse pique-esconde aí, cara. Não, Tuas cara, era casas uma, era uma liberadas de loucura, vez. cara. Era uma loucura, uma loucura. E às vezes a galera apostava. Os mais rápidos se escondiam muito longe, cara. E a gente tinha uma dinâmica lá que eu nem sei se isso é geral. Depois vocês comentam aí. Se em todo pique-esconde é assim, a gente falava, tem que conferir. Não adianta tu achar que o cara tá lá. Tu tem que ter certeza que o cara tá lá. Então, às vezes, os caras que eram mais rápidos, assim, eles davam dica que eles estavam naquele lugar, faziam uns barulhos, assim, que ele queria atrair, que a gente tinha que procurar até lá, porque ele garantia a corrida. Então, eu acho que era uma regra inventada na minha rua, não sei se era geral. Tem que conferir. Tem que conferir, tem E que ir às vezes lá. gritava, disfarçava a voz e falava com uma voz diferente, tem que conferir, tem que conferir. O importante era ganhar a parada, né? Exatamente, cara. E aí, nesse período, a gente tá falando você falou década de 90, né? Por Sim, aí, né? sim. Mais ou menos década de 90. E aí você tá com quantos anos aí nesse momento? Cara, ó,
a gente tá falando aí da minha primeira infância, eu nasci em 91, então até uns 10 anos ali, e depois dentro dos anos 2000 eu olhava muito meu primo mais velho, indo ao Castelo das Pedras. Na época, o Castelo das Pedras era, assim, sensacional. Vinha gente, ônibus de tudo que é região pra São Gonçalo. E eu ficava vendo meu primo se arrumando com os amigos pra ir pro Castelo das Pedras, ouvindo as músicas. E eu já ficava assim, eu quero ir também. Eu Com ficava seus 11 doido. anos ali. Vamos botar aí girando entre os 11 e os 15 ali, eu ficava seco pra ir atrás dele e não conseguia. Você participou daquele rito de passagem que era você conseguir entrar no Castelo das Pedras? Pô, nossa, mano. Eu entrei, estou aqui dentro agora. Exatamente, cara. Tinha uma juíza aí, dá um salve, que ela fazia um trabalho muito importante na cidade, que depois sofreu, foi assassinada aí pela corrupção militar da nossa cidade. E ela fazia esse trabalho de barrar os jovens ali, as crianças, né, cara, que tentavam entrar ali, que realmente não fazia nenhum sentido, mas a gente não quer saber disso, a gente só quer estar lá. E aí a gente tentava burlar de qualquer jeito. E aí, cara, isso aí é muito louco, porque a gente tentava botar uma roupa que parecesse mais velho. Como é que tu botar uma roupa que tu parece mais velho com aquela cara de criança, velho? Aquele bigode E aí, safado. pô, já fui barrado no Castelo, já fui barrado no Mauá também. Aí, no Mauá, pô, show do Rapa, cara. Eu louco pra ver o show do Rapa, botei uma camisa, aí tinha um primo meu mais velho que ele falava: essa porra vai te barrar, cara. Essa camisa aí tá tipo assim, sou mais velho, não peça minha identidade. Pô, E fui barrado, perdi o show do Rapa. Um parêntese rápido aí, você cita a juíza é a Cioli, né? É a que Patrícia ganhou. Fiore. Inclusive ganhou um filme aí, documentário aí feito pelo Gugu, que, pô, é um grande cara aí. O Gugu já foi editor do Jornal São Gonçalo, hoje tá em Maricá, então, pô, ganhou um filme documentário Foda. produzido por ele. E eu até sempre que eu passo por ele, eu falo assim, pô, quero ver o filme, porque o filme tem exibições ainda curtas, né? Uhum. Ele é exibido aqui, exibido ali, aí eu falo, pô, quero ver o filme, quero ver o filme. Não, uma hora você vai ver, uma hora você vai ver, porque tem toda aquela produção que primeiro tem que, né, passar por festivais e etc, Sim, e sim. depois colocar ele na rua. Mas aí, fecha esse parênteses gigante. Você, como é que vai chegando agora ali? Você entra pro castelo, você tá em São Gonçalo, mas em um momento da sua vida, não sei se você já era artista ou não, porque já nasce, né? Mas não sei se você já estava desempenhando, mas aí tem um momento que você vai embora de São Gonçalo, né? Cara, tem uma coisa, eu nunca, na minha vida, eu acreditei muito nesse negócio de dom, assim, sabe? É? Não é uma coisa que eu tenho grandes convicções, mas nunca foi uma coisa que eu fui por ali. Mas realmente, a minha memória mais antiga sou eu pintando ali. Eu me lembro de um caderninho da escola muito pequeno, cobrindo assim por cima com uma folha e uma pera num livro da escola e ficando muito empolgado com aquilo, cara. Então, isso sempre teve presente na minha vida. E eu acho que pelo fato de estar sempre presente na minha vida, eu fui aperfeiçoando aquilo. Sempre gostei muito. Eu acho que eu já nasci meio velho também. E aí eu sempre gostei de brincar sozinho, assim. Tinha um parente meu que, logo assim que começou essa coisa de câmeras e tudo mais, ele foi trabalhar com esse tipo de produção. Então eu tenho a riqueza de ter filmagens dessa época, que é raro, né? E aí eu vi recentemente o aniversário da filha dele, da minha prima. Eu tava lá e aí, cara, as crianças brincando muito. Eu ia lá, brincava um pouquinho, daqui a pouco eu sentava com os velhos e ficava comendo. É. Gostava de comer e trocar ideia com os velhos. Então eu acho que eu sempre curti muito essa onda de ficar meio na minha também. Então eu brincava um pouquinho, daqui a pouco, pô, vou desenhar uma parada. Aí eu me lembro, aí já um pouco mais velho, botar aí uns 10, 12. Eu vi os desenhos assim, era VHS, né? Tinha as fitas. Aí eu dava pause e desenhava aquela cena que eu achei mais maneira. Aí ficava copiando assim. Aí já era assim, já não era aquela coisa por cima, já tinha um avanço da técnica. Então, pegada desde o início, assim, cara, minha primeira infância eu comecei a desenhar. Então, acho que quando eu chego aos. Cara, eu comecei a me identificar como artista mesmo, cara, quase com 30. E aí eu tinha, por esse desenvolvimento independente, eu tinha técnicas que eu era muito básico e não sabia o que fazer para chegar ao resultado que eu queria, e outras que avançaram muito. Então, ao mesmo tempo, tinha coisas que eu sabia fazer básicas e outras que não. E aí assisti alguns vídeos também na internet, pô, o canal do Kraz. É um canal muito maneiro, é um cara que faz cartoon. E ele, pô, que também no Brasil é difícil fazer HQ, cartoon e tudo mais. E esse cara, ele dá aula, cara, de desenho na internet, gratuito, cara, maneiraço. Não sei de qual estado ele é, mas ele não é daqui do Rio. E aí eu comecei a ver vários vídeos de técnicas básicas. Isso aí também é muito o que o Paulo Freire fala do conhecimento, né? Você partir de algo que é interessante e faz parte do universo da pessoa para construir o conhecimento, e não você chegar num conhecimento cartesiano e estático que perde o interesse. Então eu simplesmente tinha um modelo de desenho que eu queria chegar, e o que eu não sabia fazer para chegar naquele resultado, eu ia atrás de buscar.
Eu acho isso aí é o modelo impecável de educação, é assim, porque isso sempre mantém a sua curiosidade, seu interesse em aprender. E mais tarde eu me tornei professor, então isso ficou muito óbvio pra mim. Ah, então por isso que eu mantinha meu interesse vivo, porque eu não fui fazer um curso pra fazer uma esfera, com todo respeito aos professores do método tradicional, mas que pra mim não faz nenhum sentido. Fazer uma esfera e ter que ficar jogando luz e sombra nela a vida toda pra um dia fazer uma coisa que me interessa. Então, pô, se eu tivesse que dar um conselho pra galera, cara, tu gosta de desenhar carro, tu gosta de desenhar natureza, tu gosta de desenhar o que for, desenha, mano. Desenha. Aí tu vai comparando com o modelo que tu quer chegar e vê o que, que tu precisa aprender. E aí vai pincelando as técnicas, né? A gente tá num tempo que a galera tem mais essa noção mais fluida, eu acho, assim. Então, De ir direto ao ponto, né? eu acho que é no sentido de não tão cartesiano, no sentido de, pô, você tem uma estrutura de conhecimento. Eu acho que tem a ver com a velocidade do tempo também, não sei. A galera tem muita sede de chegar ao resultado, e, enfim. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né, cara? Como tudo. Então, antigamente a galera tinha. As coisas eram mais enquadradas, mas também a galera vivia num tempo mais calmo e conseguia atingir resultados talvez mais longos, e com mais técnicas, assim e tal. E aí, hoje em dia, você é muito bom num lado e talvez básico no outro. Pra mim, tá tudo bem, super resolvido. Não, eu achei interessante o que você estava mencionando, porque você gosta de carro, então você vai começar por carro e em algum momento você vai sentir necessidade de jogar uma sombra naquele carro, e aí você vai Exatamente. chegar nesse ponto, Quando tu mas vê que tua lataria não tá maneira, tu vai querer jogar uma luz nela e tu vai ficar encantado. Melhor do que tu ficar fazendo esfera, cesto de fruta, jarro de água. É o que se faz na escola tradicional de desenho. E aí, pô, eu sou autodidata, então é, eu fui buscar o conhecimento com professores, que é muito importante, mas eu acho que esse é o melhor caminho. É o caminho que o Paulo Freire ensina ali, né? Ele fala muito da educação bancária, que é essa coisa de depositar na outra pessoa coisas, como se ela fosse uma máquina. Enquanto que o que seria correto seria estimular o interesse dela partindo do universo dela, né? O professor tem que acessar o universo do aluno e trazer para ele o conhecimento partindo daquilo que ele é. Então você olha para o cara e pensa assim, pô, ele se interessa por isso aqui, eu vou usar isso como exemplo, eu vou falar disso. Ele alfabetizava as pessoas do campo falando da lida rural. As palavras que associavam na alfabetização eram palavras da enxada e palavras do universo da pessoa. E aquilo ali dá um gás na pessoa, né? Porque ela vê o resultado. foi nessa época aí que ele criou aquele projeto que ficou mundialmente conhecido lá, que alfabetizou um grupo de pessoas em 72 horas, em uma semana, agora me recordo, Ele é mas foi absurdo. um negócio recorde, assim, né? Ele é absurdo. Ele realmente é um case, não é à toa que é estudado em todos os lugares, né? É. E até aproveitando rapidamente, né, o Ademir Júnior que está aí por trás das câmeras sabe disso também. No projeto que a gente tem do Clube da Imaginação, a gente sente muito disso mesmo. Você coloca os alunos para contarem narrativas a partir da vivência deles, de histórias que vão ser jogáveis, né? Eles vão jogar aquelas histórias. E aí você percebe que naquele reino, por exemplo, ali falta água, né? Naquele reino ali, você tem um grupo de bandidos que, pô, os caras estão dominando tudo, e aí você é o herói que vai de repente salvar aquilo ali, ou de repente os soldados do rei são caras violentos e caras que vão oprimir, né? Então você percebe que é justamente um pouco disso, né? Você não tá colocando eles, ó, a gente vai fazer uma história aqui de Senhor dos Anéis. Não, a gente vai fazer uma história que seja medieval, capa e espada, você já sabe o que você precisa saber, agora traz a história. E a história vem recheada de vivências, né? É isso, é É. basicamente falar um pouco disso. E aí, mas esse período que você tá nesse momento aí, que você tá no aprimorando, crescendo, desenvolvendo, buscando os vídeos, você já saiu, porque tem um momento que você sai de São Gonçalo e vai buscar uma vida em outro lugar, não é isso? É Então, nesse momento? eu fiz um buraco, eu pulei aí uma parte muito legal, que eu cresci ali nessa coisa do Castelo das Pedras e no carnaval que tinha o Axé Music do Mauá, né? Então era Ivete Sangalo, Cláudia Leite, toda essa galera muito presente ali. Então, assim, pra galera de São Gonçalo de hoje, eu vou te dizer que eu tive uma adolescência fodida de maneira em São Gonçalo. Inclusive, cara, nossa, passava trem ainda. Na minha infância passou muito trem, mas na adolescência ainda passava o trem que marcava o trilho pra não perder, pra galera não acabar fazendo as construções e entrando. Aí passava um trenzinho assim. Cara, a galera no Mauá ficava assim, as ruas ficavam lotadas, todo mundo de abadá pra esperar a entrada. E vinha o trem, e aí, cara? E aí a galera começava a abrir espaço pro trem passar, os carrinhos saíam da frente. E daqui a pouco tu ia ver o pessoal surfando em cima do trem, que a galera de hoje não sabe mais o que é isso, mas acontecia no Rio de Janeiro, as torcidas organizadas surfando em cima dos ônibus, que é subia no teto do ônibus, no teto do trem, e fazia essa loucura aí, cara. E acontecia isso nos trens, cara, é uma loucura. Eu nunca, como eu disse, eu sempre fui um velho, né? Então eu só olhava e falava, pô, não dá pra mim não. Eu ficava de cantinho tomando minha cerveja, que na adolescência, mas
era a realidade, né? Não, mas aí não para não, desenvolve daí. Aí esse buraco que você preencheu, aí você ia, você Então, eu via acho que isso essas me deu questões. muita dinâmica na rua, né? Meus pais sempre me deram muita liberdade de rua. Então, eu sempre tava com um primo meu mais velho que tava ali junto pra algum problema maior, mas assim, também muito livre. Não era tipo um tio, era tipo um primo. Ele era um pouco mais velho que eu apenas. E aí, a gente tava sempre junto e eu fui conhecendo a rua. Comecei a sair muito novo, com 14, 13 anos, pra perto de casa. Brincando na rua livre de bicicleta. As ruas não eram tão problemáticas quanto hoje. As coisas eram mais simples no sentido da violência, né? E, cara, muito livre. Então isso também me deu um desenvolvimento. Eu acho que a música me ajudou muito também. Eu sou zero musical, sou inimigo do ritmo. Mas até hoje, no meu trabalho, eu gosto sempre de estar perto da galera da música. A música sempre me alimentou muito. O rap, o samba, foram uma escola mesmo, assim, eh, de formação da minha condição intelectual, cara. Eu não fui um jovem educado para entrar numa faculdade pública, por exemplo. Na minha educação, isso não era uma realidade. Não era uma realidade. Eu não pensava sobre isso. Mais velho, depois de todo esse acesso de aprender com essas referências e conhecer a minha esposa, que hoje é minha esposa, que é uma pessoa que ela já vem de uma outra educação e ela já tinha todo esse acesso. E aí, conversando sobre tudo isso, fala, cara, pô, tá aí, é uma parada que eu acho que faz sentido e vale eu tentar. Mas aí eu já tava bem mais velho. Eu já tinha tentado. E aí vai pra essa fase, né? Eu fui fazer engenharia numa universidade privada. E fiz um ano e falei, cara, isso aqui não é pra mim, mano. Não é a parada que eu gosto. Não me vejo trabalhando com isso. Quando eu pegava os exemplos de sucesso na profissão, eu falo, cara, eu não quero ser esse cara. Não quero. E muito pensando em família, porque, como eu disse mais uma vez, eu vou repetir isso muitas vezes aqui, eu sempre fui velho. Então, naquela idade, ali eu tava com uns 20, eu pensava muito como seria eu como pai, assim. Então, eu não gostaria de ter. Meu filho ter uma infância onde eu era ausente. E aí eu vi os caras trabalhavam muito, muito nesse ramo, e eu não seria feliz fazendo aquilo e nem trabalhando na carga horária que eles trabalhavam. Então eu falei, cara, isso aqui não dá pra mim. E de que eu gosto? E é um exercício que eu gostei de pensar, eu não me lembro quem me ensinou isso. Alguém falou isso e pra mim, uma santa pessoa que até hoje vale a pena fazer essa reflexão. O que eu estaria fazendo agora se eu não precisasse ganhar dinheiro? Não que tu vá fazer imediatamente aquela coisa, mas daí dá pra tu criar uma estratégia pra tu chegar lá. E aí eu sempre faço essa reflexão, e nessa época eu fiz essa reflexão e eu estava muito envolvido com política e muitas coisas acontecendo. Eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa ligada à política. Mais uma vez, minha esposa, que na época a gente namorava, e tinha um letramento, uma educação muito mais formal e preparada, ela falou, cara, o que eu conheço é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, e aí, quando eu era adolescente, eu dizia, inclusive, me lembrei agora, se tudo der errado, eu vou fazer geografia. O Se tudo errado. que era isso, cara? O que era isso? Geografia era o que eu conhecia como algo que eu gostava, ligado à natureza e ligado a uma humanidade. E tudo errado é o quê? É uma pressão social para tu fazer as faculdades tradicionais, administração, engenharia, né? Para homem, né? Que a galera separa, né? O homem vai fazer engenharia, vai fazer administração, coisas desse tipo. E sei lá o que as mulheres vão fazer, que a galera vai indicar, mas pelo menos para mim tinha muita pressão para essas profissões. Então, assim, isso já era talvez um diálogo comigo lá dentro, negociando, assim, tipo, de alguma maneira. E aí você vai construindo uma educação mais formal e vai ficando mais maduro também. Você vai percebendo, cara, não é se tudo é errado, é se tudo é certo, porque eu acho que aquilo ali é o que eu gostaria realmente de fazer. E aí, quando chegou a hora que eu percebi que eu poderia fazer alguma outra coisa, eu fui ver o que a minha esposa me mostra, assim, a Monique me mostrou, que ela conhecia. E aí, na minha cabeça, eu já tinha geografia e história como possibilidade. E aí ela vai e traz mais duas outras coisas. E eu fico encantado com o que é as ciências sociais. Que é a possibilidade de estudar política, que era algo que eu estava super envolvido na época. A geografia não me daria tanto quanto ciências sociais. Antropologia, que eu conhecia muito pouco, mas me interessei pelo que eu li ali rapidamente. E a sociologia, que eu acho que, na minha cabeça, naquela época, estava muito próximo da história. E, de certa forma, tá mesmo. E aí fui fazer essa faculdade e aí Escolheu sociologia. fiz ciências sociais, que é, Ciências sociais esse tripé. Estuda Ah, sociologia, antropologia e ciência política. E aí, escolheu certo.
Pô, foi maravilhoso, maravilhoso, foi muito bom. Foi um ano que eu tirei ali, nessa época eu trabalhava muito, eu tinha, a gente vai e volta, né, na conversa. Eu fiz, na época, por volta de uns 15 anos, eu tinha um tio que ele tinha um escritório de legalização de casas, de imóveis, assim, e fazia muitos desenhos, muitas plantas. Na época ainda nem era computadorizado, fazia manual. E eu fiz. E ele via que eu gostava de desenho, ele falou: Cara, vem pra cá, vamos aprender isso aqui. Eu fiz curso técnico, aprendi. Eu era desenhista, sou desenhista técnico. E aí, na época que eu fiz engenharia, inclusive, eu trabalhava numa multinacional que eu era desenhista técnico lá. E aí cara, tava todo mundo achando que eu tava super sucesso aos meus 20 anos, ganhando bem, que eu tava até pra época. E eu fudido, eu odiava fazer aquilo. Tava acabado, velho. E aí eu falei, cara, não dá, velho. Vou largar isso aqui. Consegui com o meu chefe que ele me demitisse, e aí eu pego todos os benefícios. Era uma grana pequena, mas assim, eu fiz durar um ano. Durar um ano, com muita ajuda da família, dos pais, porque você tem teto, você tem comida, meu amigo. Você sonha o jeito que você quiser. O resto a gente corre. E aí, com essa grana, eu conseguia dar meus rolezinhos ali, me estruturar e fazer um curso de redação que foi fundamental para eu ingressar numa federal. E, e aí, pô, todo mundo contra, né, cara? Pô, tu larga engenharia, você trabalhava numa multinacional, desenhista técnico, uma projeção de carreira fodida, tu larga pra fazer ciências sociais que ninguém nem sabe que merda é essa, mano. Caraca, velho. E, e aí sofreu uma pressãozinha, tipo, pô, mano, acho que agora deu ruim. É, Vamos fazer a intervenção nesse moleque. exato, velho. Foi tipo assim, foi tipo assim. A galera surtou, mas assim, cara, porra, meus pais me criaram super livres. E minha família é grande, então quando eu falo a galera surtou, sempre tem tias e familiares, muita gente envolvida. Meus pais, com essa criação livre, eles continuaram não gostando, mas aceitaram e tamo junto. Vai pra dentro que a gente tamo aqui. E foi, mano, e cada dia que foi melhor. Eu me lembro de. A gente tem um problema político no Brasil, com a Lava Jato ali. E o vazamento da investigação, que foi assim, um problema que até hoje eu acho que a gente ainda não saiu disso, porque uma investigação correta, você investiga as empresas e na hora de prender os caciques da parada, os cabeças do negócio, que você vai a público, né? E torna público a investigação. A Lava Jato torna tudo público antes, e aí tem todo um problema econômico da galera falando, opa, peraí, isso aqui tá um caos, é melhor tirar a grana daqui. Então não foi conduzido da melhor forma, independente de lado político, independente de que maneira a galera quer entender isso, a Lava Jato não é conduzida da melhor maneira e cria um problema econômico no Brasil. E dentro desse problema econômico, a Dilma sofre um golpe de Estado, porque ela é acusada de um crime que ela não comete. E depois a galera inocenta a Dilma e torna não crime o crime que eles acusaram ela. Porra, enfim. E eu tava na faculdade nessa época fervendo. E eu me lembro que eu olhei assim, eu falei, pô, mano, essa merda que eu tô fazendo aqui não vai ter futuro não, cara. Entrando o Temer, fazendo uma projeção, já conseguia fazer uma projeção política ali de uma onda conservadora. Eu falei, cara, ondas não duram muito, não duram menos do que 10 anos, não. Então, eu comecei a entender que eu não tinha muita projeção na minha carreira ali, que eu tava esperando como professor. Não vai ter concurso, acho que não vai rolar muito isso aqui. E eu me lembro de continuar na faculdade. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui sem pressa de me formar, vou fazer porque eu gosto de fazer isso aqui. E vamos que vamos. Isso foi a melhor decisão da minha vida, porque eu estudei muito na faculdade de educação. Eu fui lá e peguei várias matérias extras. E, e continuei na faculdade até que vem a pandemia. E aí, quando vem a pandemia, eu faço um período ainda off, mas eu resolvo trancar porque não tava rolando, tava sendo muito barra. E aí, nessa época eu morava em Maricá, da pandemia, então foi muito bom, porque lá é tudo muito espaçado. Naquela época era bem mais vazio de pessoas, então eu tinha tranquilidade de em alguns momentos, dar uma caminhada. Porra, podia caminhar 1 hora sem ver gente, assim, era bem tranquilo. Lá realmente tinha pouca gente. Antes da pandemia eu também conseguia caminhar sem ver muitas pessoas. Eu cruzava com 1, 2 pessoas. E na pandemia eu não cruzava com ninguém na rua. Então deu pra ter uma cabeça arejada durante a pandemia e projetar uma viagem. E foi uma grana que a gente guardou. Aí eu já estava casado, no meio da faculdade eu casei, fui morar em Maricá, fazia Uber, eu era Uber nessa época. Aí eu corria de Uber, depois ia pra faculdade, aí ficava naquele corre ali. Uma correria, mano.
Antes do Uber, eu trabalhava em loja de shopping, aí eu trabalhava 6 meses, aí dava um jeito de ser demitido, aí pegava aquela grana, e aquela grana servia pra me sustentar os outros 6 meses na faculdade. Aí você via meu CR, minhas notas assim, no semestre que eu trabalhava, lá embaixo, no semestre que eu tava sem trabalhar, ia lá em cima. E assim, eu ia mantendo o CR pra poder ter boas possibilidades de estágio, né? E aí depois veio o Uber, que deu uma estabilidade um pouco maior, porque eu trabalhava aquela carga horária exata, depois ia pra faculdade. Estabilidade média, né? Não tive mais notas altas, mas também não tinha notas sufoco pra passar, tava na média. E, cara, essa época também foi bem importante, porque veio a pandemia e aí eu não conseguia mais trabalhar, fiquei fazendo uma corrida ou outra, assim, pra pessoas que eu conhecia. Verdade, a pandemia quebrou legal, Foi, assim. cara. E apesar que os entregadores e a galera de Uber eram guerreiros ali que ainda faziam É. certas conexões, né, mano? Que a galera ainda pedia comida pra Cara, chegar e tal. eu tava em Maricá, né, cara? Maricá é um lugar muito, muito especial, cara. Eu tive a oportunidade de receber o PAT, que era uma política pública para os MEIs da cidade, que recebia um salário mínimo por pessoa. Então eu recebi um salário mínimo e a minha esposa também. E isso aí segurou completamente. Eu falei, cara, eu não vou me arriscar aqui na rua, não vou, não vai rolar. E aí eu fiquei em casa e a gente tava fazendo uma reserva, preparando ou para comprar um, um outro carro melhor, que a gente tinha um carro muito simples para trabalhar, uma ferramenta de trabalho, ou de repente comprar um terreno e fazer alguma coisa. A gente tava com um planejamento de ter uma estabilidade maior de vida. E vem a pandemia e a cabeça de todo mundo começa a pensar em coisas da vida, né, cara? Pô, o que que eu tô fazendo com a minha vida e tudo mais, né? E a gente fala assim, cara, vamos pegar essa grana e vamos rodar, vamos pra Bahia, vamos rodar de carro. Eu sempre tive um sonho de ir pra Bahia e ela também. E aí, Vamos pra Bahia. Foi isso? vamos pra Bahia. Isso no final da pandemia. É. A gente. Chegaram as vacinas, todo mundo começou a se vacinar. E aí a gente. Cara, isso é muito louco, velho. Eu me lembro, eu posso estar enganado no detalhe, mas eu me lembro que chegaram uns lotes de vacina e eu acho que chegava 2 unidades de vacina por pessoa, né? Os prefeitos deveriam te dar a primeira vacina e guardar a segunda dose para 15 dias depois, eu acho que era algo assim. E eu acho que eles entenderam que ia ter um fluxo de lotes chegando, que eles pegavam essa segunda dose que era sua e já davam como primeira dose para outra pessoa. Eu posso estar enganado no detalhe da história, mas foi algo mais ou menos assim. Uhum. E aí eles foram começar a vacinar muita gente, aumentando o número de vacinados e aquela coisa eleitoreira. Só que deu um boom, deu um baque nas vacinas que de repente parou de chegar os lotes. E aí? E aí, quando chegou a hora de dar a segunda dose, a galera não tinha mais vacina. E aí foi lockdown de novo. Só que o problema pra mim foi o seguinte: quando começou todo mundo a se vacinar, eu falei, agora eu vou pra rua de novo, tô vacinado. E quando eu piso na Bahia, lockdown de novo. Eu tava na rua, eu falei, Mas lockdown contigo lá já. comigo lá, eu na estrada, e eu morava no carro, né? Tipo, foi uma parada que a gente não tinha grana, a gente pegou uma grana bem apertada e falou, cara, vamos ver isso aqui, ver como é, o que que a gente faz e o que que a gente vai fazer da vida daqui pra frente. Aí tu morou no carro, mano? Uhum. E aí como é que era isso, cara? Tipo, você Cara, estacionava num lugar que acho que aqui é de boa e dormia? Era assim, mano? a gente, Caraca. tinha um plano de fazer um caminho. Era um planejamento de 3 meses de viagem. Cara, é muito louco. A gente guarda dinheiro 2 anos e faz 3 meses de viagem, né? E aí, dormia no carro. Eu lembro de usar muito o conhecimento que as ciências sociais me deram, de estratégia mesmo, assim. Então, as cidades antigas, elas geralmente se constroem em volta de uma igreja. Então, a gente procurava nessas regiões da cidade, porque a gente não conhecia a cidade, onde que tá a igreja católica, a matriz aqui. Então, chegava naquele centro ali, e dali a gente começava a procurar as pousadas e hotéis maiores da cidade. Porque aí a galera da região tá acostumada a ver o pessoal mexendo com mala, coisas assim, e não vai estranhar a gente ali na rua fazendo esse movimento. Porque a verdade é que a gente tirava tudo do carro, deitava os bancos pra preparar tipo uma cama e botava tudo pra dentro de novo. Então essa movimentação precisava parecer natural e a gente procurava estar perto das pousadas grandes pra isso. Então a gente estacionava na frente das pousadas ou perto das igrejas assim Cara, que e loucura. E na dormia. verdade o movimento que você queria de mala não era pra entrar na pousada, era para as pessoas acharem que você tava entrando, vocês iam Exato. dormir no carro. Pra gerar uma sensação de segurança, né? Pra ninguém estranhar e já pensar na possibilidade de fazer um ganho em cima da gente. Cara, que doideira. Porque assim, eu como um carioca, eu sempre acho que a primeira noite será a última, né?
se você não dormir, pô, atrás de um, sei lá, mano, de um muro, caco de vidro, é um portão, falei, mano, eu não vou ver o amanhecer, né? É, Mas que cara. loucura, cara. Sim. E aí ficaram quanto tempo nessa jornada? Foram 3 meses de viagem, aí já encerrou ou vocês ficaram em Salvador de alguma Não, a forma, gente assim? fez o sul da Bahia quase todo de Sul da carro. Bahia. Assim, claro que a gente precisava em algum momento tomar um banho um pouco mais confortável. A gente tinha recurso de água no carro pra tomar banho e tudo mais, pra beber. Mas de vez em quando a gente precisava de um chuveiro, de uma coisa um pouco maior, mais confortável pra que ficasse mais tranquilo, descansar efetivamente, né? E aí a gente tinha uma dinâmica de 3 em 3, de 5 em 5 dias, ficar numa pousada. E aí ali a gente restabelecia legal. A gente levou fogareiro pra cozinhar, e aí fazia tudo na rua, na praia ou na mala do carro. Era um Celta, por sinal. Cara, o Celta sempre representando, né, mano? Caralho, cara, aí, Eu, o- eu vou dizer pra vocês, cara, o Celta, eu subi, cara, coisas inimagináveis com o Celta, rua de terra, loucura, e o interior do Brasil é muito rural, né, cara? O Brasil é um país muito rural. E a gente faz quase todo o sul da Bahia, quase todas as cidades do sul da Bahia. Depois, primeiro a gente vai Espírito Santo, depois litoral da Bahia, chega do litoral sul da Bahia, a gente vai até o Recôncavo, Bom Despacho, deixa o carro, cruza de ferry boat, que é a barca do povo da Bahia, vai, pega essa barca, vai pra Salvador. Salvador a gente fica 2 dias, chovendo muito, não curtimos tanto. Mas teve um cara, a gente ficou no Pelourinho, cara, super caro o Pelourinho. Eu falei, caraca, mano, vamos tomar uma facada aqui. E ali aí, deve ser tipo pra muito caro, turista, né? exatamente, mas não tinha coisas pra fazer. Ah, o lockdown já tinha acabado, galera. O lockdown acaba no início da viagem. Começou no início da viagem e acaba, dura pouco. A galera já voltou a se vacinar e rolou tudo. E aí, quando a gente chega em Salvador, já tá tudo teoricamente normal. Coisas voltando a acontecer na rua, devagarinho, e pessoas na rua. Cara, e o cara morre de rir da nossa história, cara. O cara do hotel que a gente ficou. Ele falou, pô, vou te dar meu melhor quarto, cara. Vocês estão se fudendo muito. Eu achei que ele tava zoando, assim, cara. E aí, quando ele me dá a chave, eu vou pro quarto. Eu achei que ele tava brincando. Era um cara muito sacana, assim. Cara, quando eu abro a janela, abro o quarto, assim, cara, eu tô com a Baía de Todos os Santos na minha frente, assim, um janelão colonial que a gente abre assim. Agora eu sou Caetano. Fiquei me achando ali. Eu falei, porra, chegou meu momento de brilhar, velho. Depois de dormir com a coluna dura um tempão, vou ficar aqui. O Vou cara virar cumpriu a baiano. promessa mesmo. Te deu Foi, o velho. melhor quarto lá. Isso era o hotel da onde? De... Foi lá no Pelô, sei lá qual era o nome. Lá no Pelourinho. Pelourinho. Caraca, Bom e aí demais. vocês ficam ali, nesse momento assim, como é que tá, que vocês estão viajando, provavelmente vocês estão preocupados com um monte de coisa, tipo assim, onde é que eu vou dormir, o que que eu vou comer, pá. Mas como é que ficou os seus trabalhos artísticos, por exemplo, nesse momento? Eu Você, não era artista até então. Eu até esse trabalhava momento de você Uber. não... Era o Uber, Sim. era tipo, pô, ciências sociais e É. pá, A faculdade estudo. eu tranquei. Eu continuava recebendo o auxílio de Maricá e morando em Maricá, mas eu tava, né, viajando. E fui com essa reserva que eu guardei, né? Cara, e aí foi assim, mano. Foi assim. Aquele momento, então, você tava só Tava solto. vivendo, vendo coisas, né, aproveitando e tal. Tava solto vendo o que que eu ia fazer da minha vida dali pra frente, porque eu não queria fazer nada que eu não achasse interessante. Cara, é sempre lembrar que meus pais, eles são pessoas simples, então, tipo, não tinha grandes recursos, não. Eu tinha, assim, morava no endereço maneiro, que a gente herda lá do meu avô que falece quando eu nem conheci. Então, tipo, só isso que a gente tem, que já é pra mim, pô, você tem um teto, filho. Meus pais, meu pai sempre foi, pô, foi motorista de van, balconista de padaria, motorista de ônibus, as profissões do meu pai. Minha mãe é empregada doméstica, atendente de shopping. Essa é a realidade. Então, assim, eles me deram teto, comida e rua. Pô, foi o suficiente pra eu girar muito. Você, pô, desse momento lá, algo acontece ainda nessa viagem que seja transcendental? Ou você logo volta pra Maricá e. Não, cara, a rua por si só já é completamente. Não, tem uma magia lá, né? Completamente. Porque assim, cara, você tá na rua, você começa a ver diversas realidades completamente diferentes, cara. Você entende que esse caos, essa confusão, essa mesma preocupação com os perigos urbanos, ela é muito do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles. No interior, cara, porra, não existe nada disso, cara. Você vai ficando mais confortável, às vezes eu dormi de janela aberta, tava nem aí, porque é uma cidade de, sei lá, 5 mil habitantes. A galera tá vivendo no que os nossos avós falam que era aqui antigamente. Então, a gente faz uma viagem também no tempo, cara. Quando a gente atravessa o espaço, a gente faz também uma viagem no tempo. Eu vi gente vendendo leite na porta. Aquela coisa, outro mundo, velho. Outro mundo. Então,
O caos, ele é muito das metrópoles, cara. Você acha que aquilo ali, você absorveu aquilo tá nas suas obras, por exemplo, posteriores? Assim, não sei se literalmente nas obras, mas aquilo esse momento foi importante para que você absorvesse, criasse ali o pano que você ia fazer o seu trabalho posterior? Cara, eu me lembro que quando eu cheguei em Trancoso é no sul da Bahia, um dos lugares mais caros do Brasil. Trancoso, eu olhei assim, tem o quadrado. A Bahia é muito dividida em cidade baixa e cidade alta, né? Geralmente ela tem mirantes muito grandes. Eu chego num dos mirantes que é do quadrado de Trancoso e tem uma lua cheia gigante. Eu falo assim, cara, eu não quero ir embora daqui nunca mais, velho. Não sei o que que eu vou fazer aqui nessa cidade, mas a vontade era de morar lá. E eu vou falar pra vocês, cara, eu me inscrevi num projeto de agrofloresta lá, que é um projeto maneiro de construção natural, de fala de uma forma de vida eh, mais natural, mais orgânica, assim, menos nociva ao planeta. Cara, eu pagava. O cara era um projeto da vida dele, era um francês que tinha lá. Era super rico, tinha terra lá. E ele tinha um projeto, cara. Eu pagava R$ 20 pra dormir lá no camping. Eu tinha minha barraca, eu e minha esposa, a gente dormia. Pagava R$ 20 pra dormir. Ele perguntava sempre o que que a gente gostava de comer. Ele comprava, enchia a geladeira. E, cara, ele dizia que a troca era, sei lá, a gente manter o ambiente ali limpo, que é o básico da vida, que é o que a gente já faria de qualquer jeito. Então, basicamente, eu pagava R$ 20 de diária pra ele, aprendia tudo que ele me ensinava naquele campo ali, de construção natural, de cuidado, manejo com a terra, banheiro seco, muita coisa ligada a uma vida equilibrada. E, cara, eu pagava R$ 20 pra dormir, pra viver e pra comer ainda. E eu comi uns queijinhos gostosos, que ele era francês, e ele sempre dava um jeito de arrumar uns queijos maneiros. Que loucura isso, cara. E era um curso isso? Era um local que você encontrou lá que o cara fazia um curso e Sim. você parte do curso era você É, viver aquilo ali que você estava construindo. eu vou lembrar aqui o nome, era a, a Nova Terra ou Nova Floresta, uma coisa assim. Ainda existe ainda, será? Existe, tá lá em É? Trancoso, na Serra dos acho que é Morro de alguma coisa, cara. Morro dos Cientistas, talvez, era um nome engraçado, um nome curioso. Acho que era Morro dos Cientistas. Enfim, lá em Trancoso, super bem localizado. Eu falei assim, cara, quem me olhar aqui vai achar que eu tô rico. E eu tava mesmo, porque assim, eu tava rico de possibilidades. Eu ia andando pra uma das praias mais lindas do Brasil. E se é uma das mais lindas do Brasil, na minha visão, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, é uma das mais lindas do mundo, porque a gente tem beleza natural absurda. E tava numa região muito movimentada de pessoas com muita grana, então eu achava que ali eu conseguiria fazer alguma parada. Eu ainda não sabia o quê. E pra mim, cara, a rua fala com a gente de várias bocas, né? É mais sobre quem tá ouvindo do que quem tá falando as coisas que vêm. E um cara me falou uma coisa que me inquietou muito. A gente tava numa roda assim à noite, geral fazendo as coisas, comendo, compartilhando ali nesse sítio. E um dos caras falou assim: porra, o que que tu sabe fazer? Que tinha um cara tocando violão, o outro fazendo não sei o quê, cada um fazendo uma parada. Falou, pô, o que que tu sabe fazer? Não sabe fazer porra nenhuma, porra. Aí eu fiquei assim, porra, esse cara falou uma parada que na hora eu caguei. Achei. Achou o projeto? Ih, Foda. achou? Pô, Foda. É o Stefan que cuida do projeto. Tô Stefan. olhando aqui, o projeto é. Ah, o áudio tá chegando, tá. É isso mesmo. A Nova Floresta no Instagram. Foda, cara. O Stefan é. Já vou salvar aqui, quem sabe eu dou um pulo lá com a Gabriela. E- A gente tá nessa aí, eu e minha mina. Porra, é lindíssimo, cara. O projeto maneiro. Você, porra, trabalha e. O trabalho, cara, ele trocava, cara. Você fazia um trabalho de 4 horas por dia lá. 4 horas. ah, Porra, mano, 4 horas. O trabalho era também a escola, porque era uma coisa prática. E eu já tinha toda essa noção de educação. Minha faculdade eu tranquei, eu tava na reta final, vai faltar uns 3 períodos pra terminar. Então, boa parte do que eu tinha que aprender ali eu já tinha executado. Ainda mais que eu fazia muita matéria extra. Então eu tinha bastante noção daquele universo ali das ciências sociais e eu aplicava ali de uma maneira que eu amava. E aí tu troca. Cara, eu nem sei que troca é essa, cara. Hoje deve estar outro valor, né? Mas eu acho que ele deve continuar em conta, porque ele é muito. É um projeto de vida mesmo, cara. O cara largou a casa dele, tá lá, acho que é em Montpellier. Tá lá. Tipo, às vezes fica largada, não tem quem cuide, aí ele de tempo em tempo tem que ir. Mas Enfim. quem veio te dar a tijolada nessa noite aí não foi o Stefan, não. Foi Não, outra não. pessoa. Foi um carioca, porque esse Foi jeito um é carioca carioca. Aí tu não completo. faz porra nenhuma, é o carioca. Exatamente, Fala ele era carioca. Porra, eu Aí, cheguei tá- na Bahia, eu chego na Bahia, eu vou dormir num lugar, tinha 3 cariocas e uma paulista, mano. Falei, porra, velho. Eu É um acertei pelo encontro jeito que do o cara falou. Sudeste, velho. É. Do nada, de repente, todo mundo do Sudeste lá na Bahia. Eu falei, pô, não tô me encontrando nada. Eu podia estar tomando essa cerveja aqui em qualquer lugar do Rio. Mas você, essa tijolada, você abriu uma coisa ali. Abriu, porque eu fiquei assim, caralho, o que que eu sei fazer, mano?
E eu já tava numa fritação que eu tinha que fazer uma parada que eu achava maneiro, mano. E eu não sabia o quê. E tem muito da espiritualidade também, que pô, eu sempre gostei, sempre meditei muito, sempre rezei muito e eu sou de terreiro. E aquilo, pô, os guias comunicam com a gente e a gente tá ali. Então, eu tinha alguma noção que era uma viagem importante pra mim, porque, pô, a espiritualidade fala e tal. Mas de que maneira? Como? Não sei. E aí. E aí, essa pedrada aí eu entendo que é uma mensagem que vem de que o mundo, que o universo espiritual manda pra gente, assim. E aí aquilo ficou ecoando na minha cabeça, ecoando por alguns dias. Aí eu falei, porra, cara, eu sempre gostei. Cara, a gente esquece que a gente gosta de uma parada, sabe? Eu esqueci que eu gostava de arte. Toda a minha faculdade, enquanto os professores falavam, era eu desenhando, assim. Tipo, nunca parei de desenhar. Passei toda a escola, assim, e durante a faculdade também. Minha memória é muito visual. Quando eu olhava, sei lá, vamos supor que eu tava te desenhando, enquanto o professor falava. Depois, quando eu olhasse para aquele desenho, eu ia me lembrar que quando eu tava desenhando seu óculos, o professor tava falando isso, 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 isso. Quando eu tava desenhando seu ombro, o professor tava falando isso, isso, isso. Então, aquele desenho era um mapa de uma coisa que não tava escrita. Isso é muito louco, é. Isso é muito ancestral também. É uma tecnologia de terreiro. Eu acho que aí é uma viagem que precisa estudar mais, mas tá, é um caminho para ir para falar sobre os pontos riscados nas umbandas, para falar sobre a gramática que não é cartesiana, não é do mundo ocidental, não é eurocentrada, né? Que é uma gramática. Os povos ancestrais eles falam através da cantiga, através do ritmo, através da dança, através da gastronomia. Isso, os povos iorubás, os povos bantus, os povos indígenas. É muito comum em qualquer cultura ancestral a comunicação que não é a que a gente conhece, assim. Então eu já acho que também tem uma ligação, alguma herança aí, Mas que o corpo sabe, né? o que você quiser trazer dessa informação, a gente tem muito interesse, porque, por exemplo, você fez uma conexão aí dos seus traços, seus desenhos e mais ou menos com a oralidade do professor e o que ele estava Sim. falando, né? E aí você associa isso com o que que você falou? Qual era essa tecnologia de terreiro? Era os pontos Cara, riscados que você fala? eu acho que os pontos riscados têm alguma ligação, mas é algo raso, assim, que eu acho que eu tenho interesse de pesquisar, alguma hora eu vou caminhar por aí. Os pontos riscados são uma identidade dos guias que vêm, e eles. Ou uma identidade, ou também usado para fazer algum tipo de trabalho ligado à abertura de caminhos e tudo mais. E aí eles riscam os pontos que são instrumentos de abertura, de uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Os bantos vão chamar de calunga. As calungas são os portais entre os mundos, né? E eu acho que a oralidade é a mãe de toda a cultura ancestral. E quando eu ia pesquisar e quando eu estava pelo mundo, rodando pela Bahia, eu procurava muito ouvir onde o povo falava. O povo não fala no livro, o povo não fala na academia, o povo fala na cantiga popular. Ali ele conta toda a sua história, na comida que cozinha ele conta a sua história, no chão de terra que ele pisa ele conta a tua história. Então o povo fala com outras dinâmicas. Isso é ancestral, assim, é forte. Aí você começa a fazer essa conexão, né? Quando você toma essa pedrada do carioca lá, você começa a fazer, pô, sempre gostei de desenhar, pô, eu sempre fiz isso a vida toda, eu tenho essa habilidade aqui que você falou, de associar a oralidade que tá sendo falado com o que eu tô fazendo, um mapa que eu desenho ali enquanto eu desenho, né? E aí você fez essa conexão toda, falou, pô, é isso. E foi assim, igual coisa de filme, assim, tipo, pum. Falei, caraca, mano. Que eu tava fazendo até aqui? Era isso, velho. Mas aí eu não tinha essa convicção ainda, mas eu achava que era aquilo. E aí, de novo, entra a Monique e fala, cara, mulher de Oxum e de Ogum. Isso significa que a Oxum, ela conecta muito as coisas. É uma orixá ligada à conexão do mundo material do mundo espiritual. Ela sempre tem histórias assim. E Ogum é o senhor dos caminhos, cara. Ele abre todos os caminhos. Então ela tem essa capacidade de falar, então vambora. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos comprar as paradas. Então incentiva muito, sempre me incentivou muito. A gente sempre teve essa parceria ali. E aí, falei, cara, vamos mesmo do jeito que tá. E eu comprei, eu lembro, comprei uns discos de MDF pra pintar umas paradas. Na época eu tava muito ligado a mandalas e pintei umas mandalas, assim. Foi o começo das paradas, assim. E aí as pessoas mais próximas, os amigos, assim, incentivando também, compraram algumas coisas. E, cara, aquilo ali era muito embrião do que eu faço hoje. Quando eu voltei da Bahia, isso aí, depois que eu saí de Trancoso, eu ainda caminhei por Porto Seguro, vou a Cabralha, e aí eu conheço os Tupinambás ali. A região é muito rica. E aquilo ali também, aí já vem uma outra pedrada ali. Eu me lembro que um indígena fala pra mim, ele trabalhava numa farmácia de coisas naturais, das famílias indígenas ali. E ele dizia assim,
A gente chama nos terreiros de gira, né, as sessões. Os indígenas chamam de auê. Inclusive, vem um termo pejorativo que a gente usa no dia a dia, que é pouco falado, as pessoas não sabem. A gente fala quando uma coisa tá uma bagunça, tá uma confusão, é um auê. Isso é um olhar do colonizador para um culto que ele não entende, porque ele é cartesiano. As coisas dele são enquadradas, encaixotadas. Então, alguém fala, alguém aprende. Aquela estrutura de uma missa, aquela estrutura de um culto. Isso não comporta a realidade de terreiro e a realidade indígena, que tem coisas acontecendo em todo o cenário, para todo lado. Então, tem um outro tipo de comunicação acontecendo ali coletiva e uma associação que não é aquele cartesianismo. Então, quando os indígenas chamavam aquilo de Auê e os colonizadores olhavam, eles associaram bagunça com o Auê. Então, a gente fala, pô, tá mal Auê isso aqui. É Verdade. uma parada que a gente não tá ligado como é pejorativo e é uma demonização do culto indígena. O Huawei tá relacionado com as giras, então. É o culto indígena, É assim, o né? rito É o acontecendo. rito acontecendo, exato. Como eles chamam o seu rito. E aí, a primeira informação que esse indígena me conta foi assim, um garoto novo, um menino de 16 anos, mas parecia um cara muito mais velho, assim. Tinha bastante consciência da ancestralidade dele, da família dele, do que ele queria. Eu costumo dizer que isso aí é um pé com a raiz funda, né? A gente, quando tá com a raiz funda, cara, você se torna... Tem um compromisso coletivo, né? Isso é muito, muito ancestral também, esse compromisso coletivo. Essa noção de quem é você na sua comunidade. Você é porque a comunidade é, mas você é um indivíduo também único que faz diferença para sua comunidade. Mas você não é nada sem a sua comunidade. Então, e aí ele falava que no Aue, os encantados, os espíritos que baixam, quase todos foram demarcadores de terra indígena. Lutadores por demarcação de terra indígena. Então ele fala ali de uma ancestralidade, de uma família mesmo, de uma espiritualidade que é uma família ancestral. Então ele cultua aquele que fortalece ele vivo, né? É, as divindades. E aí eu faço essa associação imediatamente para o culto de terreiro, que também é assim. São histórias como a nossa, assim. É uma religiosidade mais horizontal, né? E aí é mais uma pedrada, e aí eu fico com aquilo na cabeça. E aí minha espiritualidade também vai falando coisas com a gente, guiando por aqui, por ali, ajudando a juntar um ponto com o outro. E aí por fim, eu saio de Salvador depois e vou pro Recôncavo baiano. Aí a Monique adoece, assim, a gente tava muito tempo na rua já, imunidade baixa, né? E aí aquela coisa. E aí ela adoece. Aí eu fico cuidando, a gente para num ponto, numa cidade. E aí eu fico cuidando dela um tempo ainda, até ela ficar boa. Aí ela já não queria mais estar naquele rolê ali, e aí a gente resolve ir pro interior, total. Sair do litoral, que já tava meio desgastante. E a gente vai pra Chapada Diamantina. Ali eu falo que minha gestação como artista foi no sul da Bahia. Sou gestado por todo o sul da Bahia. Quando eu chego na Chapada Diamantina, eu nasço. Nasci no colo da velha Diamantina. Nasci como artista. Ali foi um dia muito louco, cara. Eu tomando um café, assim, coisa de filme. Um café, um dia eu virei o gole, uma hora eu virei o gole do café. Falei, cara, o que eu tô fazendo com minha vida que não é arte até agora? E a Bahia pulsa arte o tempo todo, né? Tem que lembrar disso. Toda hora é arte na tua cara. Então isso também. E eu falei, cara, eu não faço mais nada da minha vida que não seja isso, tá? Nasce aqui esse projeto. E dali eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando. Quando eu volto pro Rio, eu ainda faço Uber de vez em quando. Mas eu achava também que eu não podia fazer muito Uber. Eu precisava sentir falta de dinheiro para que eu pudesse ter esse impulso para poder acreditar mais na arte também. Porque senão tu fica muito, eu faço arte, mas tô fazendo aqui, né, fica uma coisa meio toda. Eu acho que a gente é igual a planta, mano. Não dá pra dar atenção a dois vasos, jogar energia em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tinha que cuidar desse projeto pra irrigar ele, pra alimentar ele, pra ele crescer, senão ele não ia crescer. E aí, às vezes, eu me permitia ficar meio sem grana, não é zerado, chegava um final de semana que você ganha mais no Uber, aí ela fazia. Mas também não era algo que eu conseguia ter um salário. Lembrando que tem pai e mãe, então eu comia de graça e dormia de graça. Sempre bom lembrar isso todo dia. É a realidade que cada um tá. E aí, maior riqueza de tudo, né, cara? Você tem um teto, cara, você descansa, acabou. E aí o trabalho foi acontecendo, cara. Foi acontecendo, eu fui pra rua, comecei a pintar com total influência dessa estrutura do desenho industrial. Então, minha forma de pensar o mundo vem dessa coisa. Então, minhas construções, elas são geométricas inicialmente e depois partem para outras formas. E trago no traço do meu trabalho muito das molduras coloniais que eu vi no sul da Bahia. E elas são parte da base do meu trabalho mesmo. Existe no Benin o Portal do Não Retorno. Vale a pena tu ver também, maneiro pra cacete. O povo de lá entende que você tá vivo enquanto você tá ligado à comunidade. Enquanto você tá na sua comunidade, você tá vivo. Se você morre, você vira um ancestral e você volta nos cultos pra dançar e continuar vivo.
Agora, quando você é separado da sua ancestralidade, você tá morto. Você é um não cultuado, um não lembrado. Então, quando acontece o advento da escravidão, esse tráfico negreiro, eles criam lá o portal do não retorno. Quem atravessa ali tá morto. E aí, pra eles, tá morto. E pra quem vai, como é que é? Não tô morto. Então, aqui no Brasil, a gente começa, os povos que vieram de lá, começam a construir sociabilidade por aqui. O professor Luiz Antônio Simas até fala sobre isso em algum momento, em algum podcast. Ele fala quando perguntam pra Cartola de onde ele vem, ele fala, eu venho de Mangueira. Então ele faz uma associação comunitária que é com o último lugar de memória ancestral que aquela comunidade tem, né? Depois de todo o tráfico negreiro. Então, criou-se uma comunidade. E aí, de novo, para citar o Simas, que eu, se deixar, vou ter que citar o Simas o dia todo. O professor Luiz Antônio Simas, ele fala que se a diáspora é um terror, toda cultura de diáspora, ela reconstrói o universo de uma forma absurda. Então, tudo que a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro se deve às culturas bantus e yorubais que vieram para cá e construíram isso aqui. E as heranças indígenas apagadas também, muita coisa na dança, na forma da pisada, na forma dos tambores. E aí, falando nisso, as produções já começaram. E aí começaram. Alguma que te marcou assim, aí você pode citar, ou de repente, se quiser mostrar no Instagram alguma coisa assim. Por exemplo, essa aqui, você já falou que as mandalas nasceram na Bahia, né? É. As primeiras mandalas ali que você fez. Mas aí, nesse período que você tá nessa explosão de agora começou, agora vambora. Alguma te marcou, alguma obra que você vê assim, caraca, essa aqui abriu o caminho para as outras, essa aqui é especial para mim. Eu sei que são muitas, né? Mas Não, então, quando eu tava em Salvador, eu vi um mercado modelo, e o mercado modelo tem muita arte. E eu falava, cara, no Rio não tem isso. Como pode no Rio não ter isso? Deve ter em algum lugar. Vou lá no Mercadão de Madureira ver. E aí não era exatamente isso. Essa pulga ficava na minha cabeça. Onde é isso no Rio de Janeiro? Aí eu comecei a pesquisar e descobri que o Rio de Janeiro tinha uma das maiores feiras de rua do mundo, assim. E era a feira da Glória. E eu falei, vou lá ver o que acontece lá. E aí comecei a ver que tinha arte e artesanato rolando também. E aí eu comecei lá. Comecei a fazer coisas lá e a apresentar meus trabalhos ali. E aí, nessa época não tinha nada que me marcou, nenhuma arte que me marque, assim. você fazia trabalhos ali de artesanato, você testava Eu ali, de pintava repente, as que artes uma e levava pra argila, lá. Não, quadro. Eu pintava os os quadros quadros, em né? tela mesmo. Pintava em tela e levava pra lá e expunha lá. E o que eu vendia lá, eu ficava muito feliz, assim. E a galera me devolvia muito axé. Isso é muito importante, cara. A galera te alimenta muito. Na rua tem esse poder, né? Quando a galera te deseja muita coisa maneira, assim, pô, muito lindo o seu trabalho, muito maneiro, continua e tal. Isso te alimenta muito. E aí, pô. Aí você tá falando de quem? De quem tava contigo ali, das pessoas que Não, estavam passando, desconhecido, todo cara. A mundo. galera que chegava. E não era muito rentável nessa época, não era suficiente pra viver, mas já era um embrião de tudo. A Feira da Glória não era o que ela é hoje, assim, que hoje ela se tornou uma parada gigantesca e colossal, cara, mundial, assim. Nesse período, a gente ainda tá muito longe de uma coisa que eu lembro sua, que me marcou muito, que era aquela coleção dos orixás, né? E aí você começou a criar por exemplo, um quadro para cada orixá, né? Sim. E aí eu lembro que, acho que até no Flick você fez isso, você fazia umas composições que você botava elas assim, Como um altar. pra você ver um panteão mesmo, né? Tipo assim, É. caraca, eu tô aqui de frente pra um panteão, tô olhando aqui, né? E esse período ainda é muito antes dessa criação. Essa criação é mais moderna, é mais recente, né? Era essa época mesmo. Era nesse período. Exatamente essa época. Ali você me conheceu, foi tipo o início de quase tudo, assim. Na verdade, tu me conheceu, eu já tinha artes na rua, né? Então aquelas artes já aconteciam. Mas era bem no início, eram as primeiras telas, assim, que eu tinha expostas, assim. E é muito louco como, sem tanta racionalidade, eu percebo que aquelas telas, aquelas ali, são artes que depois eu trouxe aquele mesmo protagonista, aquele mesmo personagem que eu pintei daquela maneira, pra uma outra estética, mais amadurecida, né? Então eu acho que eram filhotes, assim, que depois amadureceram e se tornaram outros quadros. Eu posso até mostrar, vou te mostrar uma coleção que aí eu acho que minha maturidade ali. Quando você diz que você trouxe aquela coleção pra uma outra estética, você ainda tá falando de quadros ainda, né? Não mudou Continuo a falando, não, plataforma. exato. Entendi. Ainda tô falando de quadros, mas de uma maneira que eu falo, não, isso aqui é isso aqui tem uma historicidade, isso aqui significa isso aqui. Tananana. E aí, pum, aí nasce essa coleção, que é uma coleção que eu pinto bicromática, assim, com as cores dos orixás. E aí eu faço, por exemplo, vou trazer aqui uma arte específica, mas tem uma coleção com vários orixás. É Congá de Festa é o nome dessa coleção. E a ideia é falar de um altar de rua.
Um altar de festejo. Que a festa que acontece dentro do terreiro é uma coisa, a festa que acontece na igreja é outra. Quando a festa acontece na rua, você junta a cabeça de cada uma dessas pessoas e vira uma terceira coisa. Então eu acho que a rua é muito democrática, muito popular, assim. Então as festas, elas não têm muito controle. E elas viram uma identidade mesmo. Tipo, a festa de São Jorge, você vai a uma missa na igreja que ela geralmente faz na rua, um monte de gente de terreiro ali, e aí já tem um copo de cerveja para São Jorge, e aí o negócio fica de uma maneira que, se o padre não rebolar, ele não, ele não vai levar, velho. Não vai levar, porque, Tudo junto e misturado ali, né? pô, mistura tudo, Enquanto velho. você procura, eu até falei no outro momento aí sobre a Bienal do Livro, né? E eu falei assim, cara, esse corredor que eu tô na Bienal aqui é como eu gostaria que fosse o Brasil, assim, mano. E eu acho que é o Brasil. Por exemplo, eu tava num stand de literatura infantil. Quando eu olhava pro corredor, eu tinha Café com Deus Pai, aqui em cima, um stand gigante. Do lado de Café com Deus Pai, eu tinha o Fruto Proibido, que era só de livro hot, e a galera saía com um chifre de diabo, assim, tomando um café no Café com Deus Pai, e no meio você tinha um vampiro correndo com o Deadpool. Eu falei, cara, é isso, é sobre isso aí, mano. Tá tudo misturado ali, todo mundo junto. Cara, eu acho que isso. Pô, eu não tô achando aqui. Não, procura com calma aí. Enquanto isso, por exemplo, até porque essa sua coleção me marcou a questão dos orixás, porque lá em casa todo mundo é de Umbanda, né? Sim. E aí minhas sobrinhas ficam loucas com essa coleção aí, porque realmente você consegue, primeiro, talvez até buscar o orixá que te represente ali, do qual você é filho, né? Pô, É uma isso aqui coleção já foi pra... Ah, eu não sei se vai pegar aqui, ó. muito Não. inspirada em estilogravura do Nordeste. Então tem Tá pegando? Tá muita coisa do pegando? Nordeste. E aí as molduras coloniais, elas se transformam. Eu quero retratar as molduras coloniais com uma dinâmica e com elementos ligados aos orixás. Como se a mão de quem fez aquelas molduras. Porque tem que lembrar que todas essas belíssimas construções coloniais foram feitas por mãos negras, mãos escravizadas. Todo aquele detalhe foram feitos por essas pessoas. Então eu quis trazer a identidade de todo esse povo E na estética da moldura. Então é como se fosse, se existe lá no Benin o portal do não retorno, que essas molduras coloniais se tornem o portal da entrada desse novo tempo ali, e que precisa se reconstruir o mundo, né? E, Então é pensar assim. e nessa aí quem a gente vê? Porque eu mostrei pra audiência, mas eu acabei não vendo muito. Eu faço aqui um São Jorge, que é sincretizado com Ogum, aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é retratar esse santo com elementos ligados ao orixá. Então tem as correntes de Ogum, tem o Mariô de Ogum, que é a folha da palmeira, a espada de São Jorge. Você tem alguns elementos, tem a fitinha, salve lembrança da festa de São Jorge, que é a fitinha da festa de rua. Então você tem a lua ali. No saiote de São Jorge tem as ferramentas de Ogum, como se fosse o assentamento. Então a ideia aqui é falar de uma fé cruzada. Isso é muito banto. Os povos bantos, eles são muito antropofágicos. Eles olham... É uma guerra, né? Os católicos obrigam o povo de terreiro a cultuar os santos. E os povos bantos, quando olham para isso, eles fazem um sincretismo. O sincretismo, ele é basicamente a capacidade desse povo de terreiro olhar a história de cada santo. Eles pegam assim, tá, eu tenho que cultuar essas imagens. Esse santo aqui tem essa história. Vamos supor que Santa Bárbara, ela é guilhotinada. E quem entrega ela a guilhotina é seu próprio pai, porque ele não tinha a mesma fé que ela, da época dos cristãos perseguidos ali e tal. Ele entrega ela ao carrasco e ela é guilhotinada. Tanto o pai quanto o carrasco morrem por um raio, atingidos por um raio. E aí isso é o que canoniza Santa Bárbara, assim, torna ela santo da época dos santos mártires. E aí os povos de terreiro, quando olham, pô, então essa aqui ela tá ligada a Yansan, que é o orixá dos raios. Que na época não era nem orixá, na verdade, eram os inquices, né? Os inquices são a representação dos orixás para os povos bantos. Mal e porcamente falando, a mesma coisa, vamos dizer assim. E aí tinha outro nome, era Matamba ou... Me fugiu o nome agora. Caiango. Que seria a ligação direta com Yansan. E aí os bantos fazem esse sincretismo como forma de absorver. Não é porque as pessoas falam que o sincretismo é para uma forma de resistência, ou de existir ali, como se fosse uma coisa muito simplória. Não. Existem pesquisadores, o Fukiao é um pesquisador congolês. Ele estuda tudo isso e ele vai trazer pra gente uma filosofia banto, que é o Moyô banto. Moyô é uma capacidade que o banto tem de olhar
pro outro, que tá impondo a ele a sua cultura, entender o que é e absorver pro seu culto. Então, quando ele olha pra Santa Bárbara, não é que ele passa a cultuar Santa Bárbara, ele engloba Santa Bárbara no culto de Matamba. Então, agora ele vai cultuar a imagem de Santa Bárbara, mas ele vai cantar pra Matamba. Então, agora Matamba também é vista por essa imagem. E aí vira uma coisa muito louca, que são as festas que a gente tem hoje. Quando a gente vê uma festa de São Jorge, você vê muito mais feijoadas para São Jorge, que tá ligada a um culto ancestral e preto, do que uma outra representação cristã. Quando você vê uma festa para São Cosme e Damião, que são 2 santos médicos, não tem muita coisa a ver com doce, você vê muito mais a representação dos ibejes, do invunge, das crianças ali. Então, é uma absorção. E aí eu sou fascinado pelo culto de Umbanda por causa disso, porque a Umbanda ela tem uma origem banto muito forte, na qual você vê uma oferenda de uma festa de Umbanda, você vê flores, você vê frutas, você vê o alimento ligado àquele orixá e o santo no meio, como eu gosto de falar, oco, nu, no meio de uma festa, que ele é o prato principal. Foi forte, hein? Foi forte, hein? Tem muitas pinturas minhas que o santo tá no alguidar ali, porque ele é o peru de Natal. É antropofágico, mano. Quando você e- falou antropofágico, agora você amarra isso. É uma antropofagia cultural, né? Cultural. E aí você faz isso com os santos, você coloca ele num ambiente que não tem nada a ver com o que é originalmente. E aí tem vários relatos históricos aí, padres que não gostam, aí entra um padre novo numa paróquia em Minas Gerais que não gosta das congadas, aí não recebe as congadas na igreja, que é costume das congadas, um cortejo mineiro, afrocatólico, que entra nas igrejas. E aí esse cortejo ele canta pros santos, mas também canta pra outros orixás. A galera às vezes tá de guia, enfim, é uma fé muito cruzada. E aí, às vezes, pô, um padre mais ligado à cultura popular e é uma galera mais aberta, recebe. Aí a Igreja Católica tem uma regra que os padres eles mudam de tempo em tempo. Ele não fica muito tempo no mesmo lugar. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, são 3 anos que ele fica num lugar renovável por mais 3 anos, e aí depois ele tem que sair para outro lugar. Eu acho que é assim a estrutura. E aí vem um cara novo, e o cara às vezes vem de outra região e ele não tá tão aberto àquela cultura popular que acontece ali, não gosta, acha que é um cara mais cartesiano, e aí fecha. Cara, tem um documentário que eu não vou lembrar o nome, que tem uma senhora preta que ela fala uma coisa, ela fala assim, é algum santo preto que ela fala, esse santo é meu, eu vou fazer a festa pra ele do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. E aí a gente vai pra rua pra festejar o santo. Se a igreja quiser ficar fechada, é ela que não vai participar da festa. E isso é muito simbólico, né, cara? Então é estratégico, né? Então a igreja também não pode se fechar porque ela perde a rua. E a rua é uma disputa eterna. Então, quem é dono da festa, assim? Então, você se fecha muito, apesar de você ter o poder da força ali, você também você tem que negociar em algum momento. Verdade. Desse trabalho que você faz, um deles foi um trabalho que foi pra escola de samba, né? Foi pra avenida, né? Sim, sim. E aí, todo esse fruto de pesquisa das culturas bantus e um aprofundamento em relação ao sincretismo, porque tem o sincretismo, que é esse cruzamento que eu falei, e tem o ocultamento, que é o fundamento, é o santo do pau oco, que é a galera que bota os fundamentos dos inquices, dos orixás dentro do santo. E aí tá cultuando aquele fundamento que tá dentro do santo e o cara acha que ele tá cultuando o santo. E aí é isso que eles fizeram muito. E aí o ocultamento. E o sincretismo é quando é o passar do tempo, né? Primeiro vem o ocultamento, e aí de tanto olhar para aquela imagem, de tanto absorver aquela imagem no culto, e aí vem o sincretismo. Então passa a ter pessoas que realmente têm a fé nos dois, assim. E aí a gente tá falando de uma de um período mais avançado da escravidão, quando aquelas pessoas já nasciam no Brasil mesmo. Elas já não se reconheciam pelos nomes africanos, porque os portugueses eles mudavam o nome da pessoa quando chegavam no porto. E aí a gente tem uma história muito marcante no Brasil. O rei do Congo foi escravizado aqui, o rei Galanga. E quando ele chega no Rio de Janeiro, no porto, ele é levado andando até Minas Gerais, uma mina de ouro, aonde ele ia ser escravizado ali. Ele é separado de toda a sua família e tal. É uma história bizarra. E aí a expectativa de vida ali era 3, 4 anos. E ele tem um sonho com uma santa da Etiópia, Santa Efigênia, uma santa preta, e fala pra ele que a liberdade dele vem do ouro. E ele começa a guardar ouro no cabelo todo dia, e lavava a cabeça e guardava aquele ouro. Dali ele compra a alforria dele,
compra a alforria de mais algumas pessoas, funda uma igreja para Santa Efigênia e cria o Alto da Congada. E a Congada é um cortejo que leva o cortejo até a frente da igreja principal da cidade, coroa o rei do Congo e coroa a rainha de Angola ali. Então é muito simbólico a Congada. Quem guia a Congada é o capitão da Congada. O capitão da Congada, ele carrega nos pés as gungas. As gungas são chocalhos que fazem barulho, ele vai batendo, marcando os pés, batendo bem e guiando o cortejo. Na escravidão, as gungas eram usadas nos pés dos escravizados que tentavam fugir para os quilombos. Quando eles eram capturados, botavam as gungas para que fizesse barulho e reconhecesse onde ele está. E os povos bantus, eles são tão antropofágicos que eles ressignificam tudo. E aí as gungas entram no cortejo como instrumento de festa, instrumento de subversão, e o capitão da Congada que guia o cortejo é aquele que guia aquele povo, né? Então tu pensar que aquele cara que tentava fugir o tempo todo é ele que guia o povo a um cortejo que coroa o rei do Congo e a rainha da Angola ali. É simbólico demais, é lindo. Caramba. E aí nessa linhagem aí a gente não tem nada a ver com Ganga Zumba e Zumbi, né? A gente tá falando de outra linha, de outra linhagem de realeza, né? Ganga Zumba, Zumbi já é Palmares, e aí você É tá... uma origem banto. Ganga é uma expressão banto. Ganga Zumba é um título ali de origem banto. É uma outra história. Inclusive, esse rei Galanga, ele foi chamado de Francisco pelos portugueses quando ele chega aqui. E uma das produções encantadoras da vida da diáspora é você pensar que a galera ressignifica tudo, né? Então, a galera não chamava ele de Francisco, mas ainda reconhecendo que ele era um rei, passo a chamar ele de Chico Rei. Essa é a história. Sério, Chico cara? Rei. Essa é a história do Chico Rei. Nas Umbandas é o rei Congo. O único preto velho que usa um manto vermelho, que era um elemento da realeza do Congo. E aí as cantigas do Chico Rei, que estão nas Umbandas como Rei Congo, são cantigas de congadas. O ritmo, a estrutura rítmica da coisa, tá ligada às congadas e às folhas de reis. É Congo, é Congo, é Congo, é Congo, é Conguaruê. Quem trabalha na linha de Congo, agora que eu quero ver. Aí se tu escutar a marcação dos tambores das congadas, tu vê que a rítmica é muito, muito próxima. E foi no carnaval. Aí eu esqueci, você me fez a pergunta, eu dei a volta ao mundo. Mas ficou Mas ótimo assim, porque você me levou pra... eu não conheceria a história, né? Mas aí você quer fazer essa conexão? Tem essa conexão? sim, tem essa conexão, porque esse trabalho me leva pro carnaval, porque a Mangueira, no ano de 25 agora, falou sobre... É um enredo banto, fala as heranças bantos no Rio de Janeiro. O enredo chama A Flor da Pele, A Flor da Terra. Flor da Terra, porque eram relatos de navegantes, viajantes que chegavam ao Rio de Janeiro que dizia que os corpos estavam expostos à flor da terra. À medida que chovia, os corpos eram revelados, muitos corpos jogados pelo centro do Rio. Como ainda hoje a gente vê muitos corpos jogados no centro do Rio, né? Vivos, esquecidos. Então, para Banto não é vivo. E aí a Mangueira faz esse enredo. Eu sou convidado pelo Carnavalesco Sidney para compor e criar ali algumas coisas junto. E ele me apresenta toda a sua criação de forma muito aberta, muito generosa. Eu fico encantado com aquele universo que eu conhecia de fora, porque eu fui criado em escola de samba na quadra da Viradouro. Minha avó é da Viradouro desde sempre. Um outro lugar que eu frequentei muito na minha adolescência. Então, eu passo a criar junto com ele ali. E aí eu crio essa arte aqui. Ela vira uma bata que encerra o desfile, que a ideia era pensar um futuro ancestral para os meninos, para as meninas, para as crianças. E essa arte é uma arte que foi inspirada numa outra arte minha, dos Ibejis. O Carajota, como estamos? Feito. Até nos cria um exemplo de uma forma de português de se falar. Essa coisa de comer o plural, que a gente entende como erro gramatical, ela é uma herança linguística do quimbundo, do kikongo, dessas línguas bantus que falamos no Brasil. Então, pro povo banto, o plural vem no início da palavra. Então, eles comem. Eles são grandes comedores de consoante, né? Aí por isso que a gente fala pneu, a gente mete um monte de vogal em tudo. A gente não aceita muito encontro consonantal. Eu tinha E, ouvido falar disso, é, que isso não é... porque pintaram isso de ignorância, né? E é não uma é, tem uma herança linguística. ancestralidade aí, né? Bota R no lugar do L. São muitas coisas que acontecem que a gente perde muito. Antigamente se falava o murequinho, que era criança, o moleque.
E aí tem a cantiga de Clementina de Jesus, que se a gente não tivesse num país tão racializado, ela seria uma das maiores da história, considerada. Clementina de Jesus canta Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino. E aí ela fala uma frase banto que eu não vou usar aqui porque eu não sei a gramática correta, mas ela traz essa coisa do moleque, falado assim, moleque, molequinho, muriquinho, que é uma É, herança. mas a Eu vou gente parar na Mangueira por isso, né, por causa vai, dessa pesquisa. mas curioso que você fez, desenvolveu essa, mas tinha uma outra que eu acho que a gente conversou na época, não tinha é porque a imagem que eu tô vendo a imagem no carro, né? Talvez por isso que é essa imagem que tava no carro? Não, não. Essa imagem foi uma bata que encerrava o desfile, porque a ideia do último bloco do desfile era falar de um futuro ancestral, né? Uma coisa meio Sankofa, assim, que você olha para o passado para construir um novo. Então eu trago os Ibejes, eles são orixás meninos que eles espantam a morte com festa, com o seu tambor mágico, né? O tambor ele é sempre central nas mitologias. Então ele espanta a morte fazendo festa. E isso é um ensinamento iorubá para dizer pra gente que a energia da criança, a alegria, espanta a morte, espanta a tristeza e tal. E aí eu resolvo recriar essa arte com os moleques dançando um passinho e no meio surdo da Mangueira, né? Tá representando isso, representando esse lugar onde você consegue pensar um novo futuro que espanta a morte ali. Isso vira uma bata que encerra o desfile. Mas eu também ajudei, eu chego num barracão, ele me apresenta um oratório gigante, vazio. E ele fala, se divirta. Eu acho que essa é a imagem que eu tenho Sim. do E aí oratório. eu fui, e aí eu dei uma sugestão inicial, e aí eu sou uma pessoa inexperiente com a criação do carnaval, e é muito legal essa parte, porque entra a equipe de criação, e a galera de lá é muito foda, assim. E eles começam a falar, cara, isso aqui pode por isso aqui não pode por isso, e eles começam a fazer argumentos históricos da história do carnaval, do porquê que você não vai por aqui, porquê que você vai por ali, e aí vai construindo uma coisa moldada pra avenida, né? Uma arte que ela é preparada pra avenida. E aí eu queria trazer uma arte, aí depois a gente conversou, eu falei, não, então beleza. Depois dessa aula que eu tive do fazer carnaval, eu acho que o legal é caminhar por aqui, o que vocês acham e tal. E aí tocamos, e aí eu peguei essa arte, Jorge Ogum, transformei em oratório, que foi esse oratório, Ah, esse mesmo. e aí eu fiz esse oratório que foi base pra uma maquete, uma base pra um dos carros alegóricos, que foi inclusive esse carro alegórico que tá na sequência aqui, ó. Dei passei. Ó. Virou a traseira de um dos carros. O carro era assim. Tem ele na avenida aqui. Aí ele ficou assim na avenida. Talvez macumbas cariocas, que foi uma frase de sugestão do próprio carnavalesco. Pra substituir a frase que eu botei, que era uma saudação ao Ogum. E aí a gente conversou e a gente achou que assim ia ser mais impactante, mais interessante, mais legal. Saudava de forma geral, assim, toda a coisa. E aí, essa arte, como ficou, ela, como você falou, né? Existe uma arte primordial sua, da onde Sim, sim. essa aqui é a versão carnavalesca de uma Exato. arte que você criou, né? Exato. E na arte que você criou é a saudação a algum que. Qual que é a. Ogunhê. Ogunhê. E eu trago o Ogunhê e a estética do Salve as Macumbas Cariocas segue o mesmo modelo, porque esse é um altar que quando eu começo a criar, construir os oratórios, eu faço oratórios que são congá de festa, né? Congá é altar. E aí eu começo a trazer elementos que lembram a festa também. Então esse é um altar que ele é azul, porque em Coce, porque Ogum é azul. E vermelho por dentro, num sincretismo com São Jorge. São Jorge é vermelho, as umbandas adotam o vermelho no culto a Ogum. E os candomblés o azul, mantém o azul. Mas não é só por isso. Existe um oriki, uma reza, um ensinamento antigo de Ogum que diz: Ogum é aquele que possui água fresca em casa, mas prefere se banhar com sangue. Isso é um ensinamento para dizer que ele é o inquieto, aquele que vai na frente, aquele que é o desbravador, aquele que tá sempre guerreando, né? Não para. Então, como minha primeira contribuição pro carnaval para cruzar essa avenida, que é um terreiro sagrado ali, eu queria que essa imagem cruzada, sincretizada de Ogum, de Inkosse, fosse banhado com sangue para lembrar disso. Então eu trago esse vermelho fundo no fundo ali, forte, que lembrava disso. E fazia toda uma alusão a todo o processo da escravidão e tudo mais, aí quase que uma lavagem ali do São Jorge, ou um jogar ali na cara, aquele sangue ali presente. E aí, na estética, na escolha da estética, eu trago um tom de vermelho que vai lembrar também da Brahma, e o azul que lembra da Antártica, que são as cervejas mais presentes que a galera na rua, mesmo nos cultos, nos altares de botequim, nos altares populares, oferecem pro santo guerreiro, né? Então, a estética das letras lembra
a estética da letra da cerveja. Então, faz essa alusão direta. Pô, show de bola. A gente vai caminhando para a reta final da nossa produção, então agora é aquele momento que a gente pode. Algumas coisas vão ficar de fora, não tem jeito, É, não porque tem jeito. é muita coisa para se falar. Mas agora seria o quê? Falar do ateliê. Vamos para o ateliê. Você tem alguma coisa que você queira falar de alguma obra ainda primeiro? Que você não quer mencionar essa obra aqui também com recorte? O que manda? Cara, eu acho que assim, todo esse processo que a gente conversou foi todo um amadurecimento. E eu acho que hoje eu tô no momento de entender a minha contribuição para o Rio de Janeiro, assim, para essa dinâmica. E eu acho que ela tem que e deve ser coletiva e falando de Brasil como um todo, né? E aí, recentemente, eu faço uma viagem que eu vou de carro até o Pará, até o norte, Salinópolis, e também de novo no carro e tudo mais. E aí, um pouco mais estruturado, já trabalhava como artista, já era exclusivamente artista, e aí eu consigo captar um pouco mais de recurso, fazer uma viagem Celtinha? mais. Não, aí eu não tinha como, eu cruzei, passei com um carro dentro de Rio, então. Não dá. Não dá, foi um carro grande. E aí, cara, me trouxe muito conhecimento sobre as populações ribeirinhas, indígenas do fundo do Brasil, né? E aí, isso eu acho que foi a maturidade desse projeto, assim, a coroação desse projeto, eu diria. E termina no Círio de Nazaré, e eu volto para o Rio de Janeiro, ainda vendo muita coisa, passando pelo Centro-Oeste, por Minas Gerais. Na ida eu vou pelo Cerrado, muita coisa aconteceu. E aí a coroação desse projeto é o Círio de Nazaré, a festa na rua ali. E aí volto pro Rio de Janeiro entendendo que o tambor é o centro de tudo. E aí volto pro início da nossa primeira conversa. E eu percebo que para os povos indígenas um tambor também é central. E hoje tô em obra para abrir o meu ateliê. Já preparei uma playlist muito ligada à ancestralidade, ao coco, ligada ao samba, ligada ao jongo, a Jurema Sagrada pro povo do Nordeste, enfim, várias dinâmicas de festejo popular. Porque a ideia é falar do tambor como primordial à vida e perceber como isso acontece para todas as populações, é o centro da gramática de todo mundo ancestral, assim, né? Os indígenas e as populações negras. Então, agora a gente vai abrir essa ateliê daqui a pouco, espero que ainda em dezembro, estamos em obra lá, e obra sempre pode aparecer alguma surpresa, mas em breve, estamos aí preparando. Eu fiz algumas contribuições também no carnaval com a equipe do Camarote da Portela, fiz algumas cenografias lá. Esse ano a gente fez uma contribuição para o carnaval do Milton Nascimento, foi muito importante. Até uma obra minha foi presenteada para o Milton, uma obra de Oxalá, ele é um homem de Oxalá. E aí eu fiz alguns estandartes que lembram as congadas, que lembram esses festejos e que vão estar lá no ateliê também para trazer. Inclusive essa maquete do São Jorge que participou da Mangueira também vai estar lá no ateliê, então a galera vai poder ver de perto essa construção de carnaval que eu participo e ter uma imersão um pouco maior nos festejos do Brasil. A ideia é convidar outros artistas e fotógrafos que tragam essa imersão também, essas viagens, então vai ter muita coisa nova, tem coleção nascendo aí que eu tô guardando para falar disso aí, ser por lá. E o local onde o ateliê está é onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Santa Teresa, Morro de Santa Teresa, terra de Zé Pilintra. A gente tá lá, vamos estar na rua, falando do povo. Vamos da terra, né? Porque o chão é sagrado. A gente tem que saudar o povo da terra e tá presente lá. A ideia vai ter algumas oficinas também com populações indígenas e povo de terreiro, de repente jongueiros e vamos organizar com o povo. Inclusive, o nosso querido Felipe Caocá aqui estava na construção do seu ateliê enquanto conversamos aqui, enquanto gravamos, e aí sofreu aí uma pequena queda e veio gravar aqui com o gesso. O gesso não deve pegar aí pra vocês, mas veio com o gesso porque caiu lá um negócio lá. Caí do segundo andar, um negócio assim que podia ter sido. Saiu barato. Quebrei o quinto metatarso, tá tranquilo. Se Neymar tá em pé, fazendo uma bagunça danada, eu que tô me cuidando vou ficar também. Brincadeira, Neymar, você vê isso aí. Foi o quê? Pisou ali em falso? Rapaz, caiu. o negócio não tava muito firme ainda, tava em construção. E aí, quando eu pisei, cara, foi embora. O chão cedeu e eu caí lá embaixo. E me lembra, inclusive, uma cantiga de Folia de Reis, que eu vou falar que é uma cantiga aqui de Santo Antônio. Que fala assim, eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. Eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. O mundo tava torto, Santo Antônio endireitou. E é muito curioso, porque às vezes a gente tá acelerado, né? Aí sofre um acidente por descuido. Então, às vezes a gente não tá muito reto, a gente tá meio torto.
E um acidente faz a gente lembrar que às vezes é bom frear e ir devagar, porque também não é por aí. E com isso também dá um salve aí a Verônica Naciola, nossa grande folclorista da cidade aí, especialista em Folha de Reis, Foda, esteve aqui foda. também, então, se fala de Folha de Reis, eu lembro logo da Verônica Naciola, né. Já fez o convite pro ateliê, né. Almirante Alexandrino 256, Santa Teresa. Perfeito. Você quer agora como uma mensagem final pra galera, vale tudo. Não é um convite aqui, é de repente um projeto que você tem no coração, uma coisa que você quer fazer, uma mensagem pra quem tá se assistindo, porque você passou por isso lá atrás, né. Pressões, de repente: "Pô, cara, largou a engenharia pra fazer sei lá o quê e tal". Vale tudo aqui, o que tiver no coração, sua hora agora. Cara, primeiro eu acho que a galera tem que encontrar um propósito, assim, saber o que tá fazendo, assim, no sentido de acreditar num projeto, mano. Depois você vai pra rua, mano. Vai pra rua. Vai dar errado, mano. Não tem como dar certo de primeira. Vai dar errado, mano. Vai dar errado. Mas a parada é ouvir a rua. Ouvir de que maneira tu vai reconstruindo e construindo e fazendo, e amadurecendo, e crescendo, entendendo, como eu disse na minha visão de mundo, a, a espiritualidade fala por muitas bocas na rua, né? Então é sobre quem tá ouvindo. Então, pô, se tá ouvindo a mesma coisa de muitas pessoas, é meio que uma dica de que o negócio é por ali. Então, vai absorvendo, vai tentando aprender, não seja cabeça dura, seja aberto e vida que segue, mano, vida que segue. É, a minha orientação principal vem dos mitos, como eu falo, a construção do meu trabalho vem dos mitos. E aí tem um mito banto que eu acho que pra fechar, eu acho que é bem maneiro, que fala que Zambi Apungo é o pai da criação para os povos bantos, é o deus supremo assim de tudo. E ele criava o mundo e ele ficou triste, depressivo, não queria mais criar. E aí os inquices, que são os equivalentes dos orixás, vieram todos e tentaram alegrá-lo. E aí cada um traz um cortejo do seu ponto de força, as cachoeiras, a mata, os rios, as praias. Nada daquilo agrada e alegra ele. Por fim restava Zazi, que é Xangô, o rei do fogo, e Aluvaiá, que é Exu para esse povo. Eles junto bolam uma parada ali e cortam um pedaço de tronco, faz dele oco, taca fogo, pega a pele de um bode branco, estica. Nada disso sem orientação. Eles vão até um adivinho que diz que esse é o caminho. É muito importante ir pro mais velho para aprender também. E eles esticam a pele do bicho ali e criam um engoma, que é o primeiro tambor do mundo. E Zazi, que também é muito festivo, é o orixá da festa também, Xangô é muito ligado à festa. Ele percute o tambor com força, com destreza, e aí ele faz uma festa, e aquilo alegra Zambiapum, que manda que todos venham na primeira manhã do mundo, que vai ter uma festa e a criação não vai mais parar. Então, o tambor é o pai da criação, e eu acho que a festa é o que guia a gente pra tudo. Então, a gente tá num país que a festa não é sobre alegria apenas. Festejar acima de tudo também. É como aquela brincadeira que a galera fala, pô, festejei porque tava feliz e festejei porque tava triste também, né? Então, a festa é primordial. É isso, é pra lembrar ou pra esquecer, mas Lembrou pra esquecer festejar. é Festejar festejar. porque a alegria espanta a morte. Porra, perfeito. Não falamos das redes sociais, né, então Felipe Calcá, geralmente você escreve lá, Calcá já aparece primeiro ali. É, meu nome é um carrego colonial, cara. É um Felipe meio inglês ali, então é Philipe. E o Calcá é um nome que um pajé me deu. Calcá é um nome que um pajé me deu. Eu Boa. nunca tinha falado isso por aí. Calcá é K-A-O-K-A. Geralmente, se você botar Calcá, já aparece direto. Eu queria botar só Calcá no Instagram, mas o nosso queridíssimo não me concede essa graça, porque existe uma chocolateria na França com esse nome e que eles nem usam muito bem a página, cara. A gente tá na feira, na rua, assim, a gente encontra franceses, que quando eles jogam lá Calcá, aparece primeiro o meu nome do que a chocolateria que tá do lado deles lá. Então, Instagram, dá uma força aí. Pô, mas agora você vai contar essa história do pajé, né? O Cara, pajé te isso nomeou, aí te batizou, pô? Como é que foi isso? cara. Foi uma parada espiritual mesmo, assim, nesses encontros na rua da vida. E ele falou que um dia eu ia entender o porquê desse nome. E aí deixou no ar. Então a gente tá aí na correria. Acho que tenho uma noção do porquê, mas acho que não é ainda o momento de eu dizer com certeza, né? Então, quem sabe na próxima a gente já tenha uma noção melhor disso. Porra, misterioso. Mistério, mistério. Então, gente, ficamos por aqui nesse programa. Lembrem do que a gente falou aqui no início. Esse conteúdo, esse material foi criado pra vocês e por vocês, né?
Enquanto eu também estou aqui curtindo, obviamente. Mas você não se esqueça nunca de apertar o curtir, o comentário e compartilhar para que chegue mais longe esse conteúdo, tá? Então você está na plataforma virtual e ela funciona com as regras do jogo dela. E essas são as regras do jogo. Lembre também que a gente está aqui no Renderizando Studios, então @Renderizando Studios, e você vai conseguir acessar os produtos, os materiais, vai ver a gente lá também, mas vai ver a possibilidade de criar o seu próprio conteúdo. Então, pô, eu tô com a ideia de um podcast, pô, eu quero criar uma videoaula, pô, eu quero criar conteúdos. Lembre que você pode ter um parceiro aí que é o Renderizando Studio. Mande lá um direct, fala assim, pô, tô com a ideia tal, será que dá? Como é que faz com o orçamento? E ter certeza que você vai conseguir encaixar no teu orçamento aí. Lembra do nosso apoia-se também, galera. R$ 5 ajudar financeiramente o canal é muito importante. A gente precisa do dinheiro para continuar existindo, então você pode ajudar isso a acontecer e também é um voto aí para dizer, pô, aí, eu tô investindo em vocês aí para vocês continuarem irem mais longe. Links do Mercado Livre, da Amazon, que você pode ali comprar. Qualquer coisa você já ia comprar mesmo. Vou comprar a meia aqui na Amazon, no Mercado Livre. Vai pelo nosso link que tá aí, que você vai entrar um dinheirinho pra gente também, sem você gastar nada mais por isso, beleza? Então, cara, muito obrigado aí pelo tempo, a gente ter conseguido estar junto aqui hoje. Vamos dar um tchauzão pra galera ali. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Até a Valeu, gente. próxima. Agradecer aí a presença de geral. Axé. Tamo junto. Valeu.